Olá pessoal, vamos hoje falar de um tema bastante interessante e bastante necessário para vocês, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Esse tema é muito importante porque a gente vai estar utilizando tanto na física quanto na matemática, né? Nós que precisamos para resolver os exercícios, fazer as atividades, às vezes nas questões de vestibulares. E para entender, né, a maioria das coisas no nosso dia a dia, porque a matemática está no dia a dia, a gente precisa saber as unidades de medida. E tem um histórico interessante por trás do Sistema Internacional de Unidades de Medida, porque antes de se ter um sistema padronizado, a gente vai ver como que o ser humano, né, o homem na antiguidade, como que ele media as coisas, como que ele utilizava para estar determinando aí massa, comprimento e tudo mais. Então, é uma aula muito importante. Eu vou estar colocando para vocês as unidades de medida que a gente mais utiliza, que a gente vai ver que fazem parte das grandezas fundamentais, né, grandezas de base e as grandezas derivadas. E também aquelas outras que a gente talvez utilize menos, ou talvez a gente já tenha aprendido na matemática, ou já tenha visto na física, mas que a gente esqueceu. Mas que é muito importante, porque aí acaba que engloba tudo. A gente vai ver aqui unidades de medida que a gente usa nas diversas matérias. Unidades de medida que a gente usa na matemática, na física, na química, né? E na biologia também. Então, vamos lá falar um pouquinho o que é o Sistema Internacional de Unidades de Medida e para que ele serve. Esse sistema, ele é universal, né? Por isso que fala que é o Sistema Internacional de Unidades. Ele foi criado lá em 1960, na 11ª Conferência de Pesos e Medidas. E a finalidade dele é o quê? Padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes, a fim de facilitar a sua utilização. Então, era interessante que existisse uma padronização aí para o mundo inteiro, para os países estarem utilizando aí, para todo mundo falar a mesma língua, nas unidades de medida aí que a gente usa, né, na matemática e que tem as aplicações aí nas engenharias da vida e tudo mais. O Sistema Internacional de Unidades de Medida, ele define um grupo de 7 grandezas, que essas são independentes, que são as denominadas grandezas de base ou grandezas fundamentais. São as mais comuns, né, e são, como diz o próprio nome, grandezas de base. A partir delas, vai ter outras grandezas que são definidas e têm suas unidades de medida estabelecidas. Essas grandezas são o que a gente vai ver que se chamam grandezas derivadas, porque elas são derivadas das grandezas de base. E há ainda outras grandezas que não são definidas por meio de grandeza de base, como é o número, por exemplo, como é o caso aí do número de moléculas de uma substância, né? Em química, para se referir a uma determinada quantidade de moléculas, né, de um composto, lá de uma substância, o que a gente usa? A gente usa uma unidade de medida que é o mol. O mol, ele não é considerado grandeza de base. Ele é um exemplo aí de grandezas de contagem, né? Porque se refere a uma determinada quantidade de uma substância. Vocês já devem ter ouvido falar do mol, em química a gente estuda, então quando se trata de quantidade de molécula, a gente usa o mol, que é uma grandeza que a gente fala, esse tipo de grandeza é grandeza de contagem. Em campos específicos, como por exemplo no comércio, na saúde, no ensino, na indústria, cada país pode estabelecer sim as suas próprias regras de uso das unidades de medida das grandezas. Aí um exemplo disso vai ser a temperatura em graus Celsius. A gente vai ver porque, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade de Medida, o parâmetro a padrão que eles usam é o Kelvin. Mas os países aí têm liberdade de adotar o que eles querem, e aí, no caso do Brasil, utilizam o grau Celsius. Mas a estabelecida lá pelo Sistema Internacional é o Kelvin, tanto que a gente estuda na física, né, e na química a temperatura
se dá em Kelvin, até tem uma fórmula lá que a gente tem que subtrair, né, menos 273, que é a temperatura em Kelvin, que utiliza o símbolo K, que é a unidade de medida. O mol, que é uma grandeza de contagem, para quem já viu essa matéria ou tá vendo, a gente sabe que em química, 1 mol de qualquer coisa, de qualquer substância, equivale aí a 6, aqui tá 6,02, mas geralmente é redonda. É 6 vezes 10 elevado a 23, que se refere aí a 1 mol de determinada substância. E aí, vamos falar das grandezas de base, que são as fundamentais, que são 7. Quais que são essas grandezas? Primeiramente, a primeira grandeza é tempo. A gente vai ver, né, que se dá em segundos, o Sistema Internacional de Medidas, igual está nessa foto aí, o sistema estabelece a unidade, se dá em segundos. Massa, utiliza o quilo, né, o quilograma. Comprimento, utiliza o metro, que é o sistema métrico. Temperatura, como eu acabei de falar, vai estar utilizando o Kelvin, e aí os países têm a liberdade de adotar outras, se quiserem. Quantidade de substância, usa o mol. Corrente elétrica, matéria de física, vai utilizar o ampere, né? E a intensidade luminosa, com relação ao estudo da luz, utiliza uma grandeza aí que talvez vocês ainda não conheçam, talvez algumas pessoas já viu falar, é a candela, é para se referir aí à quantidade da intensidade luminosa. Então, essas são as 7 grandezas de base, que são as fundamentais. E aí eu vou passar para vocês a tabela. As 7 grandezas fundamentais, igual tá aí no PET, ó, de vocês, corrente elétrica. Qual que é o símbolo do ampere? É o A. Temperatura em Kelvin, Kelvin que a gente vai ver, até coloquei um pensamento dele, em homenagem a um cientista, né? Um matemático e físico. Tempo em segundos, vão lembrar aí dos cálculos de física. Comprimento é em metro, né? Quanto que é 1 metro, é 100 centímetros, né? A gente vai ver como que uma das hipóteses aí de onde surgiu o sistema métrico. Massa é o quilograma, que o Sistema Internacional de Unidade de Medida estabelece. Intensidade luminosa, candela, o símbolo é o CD. E a quantidade de substância é 1 mol, para se referir à molaridade. Agora a gente vai ver as grandezas derivadas, que vocês devem estar bem acostumados a trabalhar com elas na física. Quais que são as grandezas derivadas? Tem várias. Se você for pesquisar e colocar na internet, a gente vai achar outras também, como, por exemplo, a pressão. Para as turmas que já viram pressão atmosférica aí nas semanas anteriores, a pressão é uma grandeza derivada. Mas aqui, e a que a gente mais encontra, as principais são essas aqui, que é a força, a velocidade, a aceleração e o volume, né? As principais grandezas derivadas que nós temos aí, que traz no PET. E aí, vamos ver quais unidades de medida que a gente usa. Vamos aí para recapitular a matéria de física aí, que traz muito, né? O estudo da força, velocidade, a aceleração, né? A velocidade, geralmente, a gente usa aí em metros por segundo, né? Porque a fórmula da velocidade é uma distância, né? É o ΔS, dividido pelo tempo, que é em segundo. Então, se a distância se dá em metros e o tempo se dá em segundo, a velocidade é em metros por segundo, ou quilômetros por hora, porque o comprimento da distância e a distância em quilômetros, né, pode ser em quilômetros, e o tempo pode ser em hora também. Aí a gente tem que multiplicar por 60 minutos. A aceleração também se dá em metros por segundo, né, geralmente, e o volume que se dá em metros cúbicos. Vamos ver a tabelinha, então, das grandezas derivadas. Demorando para carregar um pouquinho, mas vamos lá. Tabelinha das grandezas derivadas. Olha lá. Aqui eu coloquei outras. Aí, ó, por exemplo, a área, né? A área, quando a gente calcula lá, vamos lembrar, matemática, base vezes altura. A área em metros quadrados, volume em metro cúbico.
né? Vamos lembrar aí que 1 metro cúbico, quanto que cabe numa caixa d'água, por exemplo, de 1.000 metros, de 1 metro cúbico, vai caber aí 1.000 litros de água, né? 1 metro cúbico corresponde aí a 1.000 litros de água. Isso é para o volume. A força, a unidade de medida que a gente usa é o Newton, em homenagem ao grande físico, né? Que a gente estuda as leis de Newton, então usa o N de Newton, né? Para se referir à força. Velocidade, metros por segundo ou quilômetros por hora. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, viu? Tem essa diferencinha. Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Energia em joule, vamos lembrar aí dos cálculos aí de cinemática ou de termodinâmica. A energia se dá em joule, a unidade de medida, e aí a letra J. E a potência, né, a unidade de medidas que a gente usa, né, vocês ainda vão estudar em eletricidade, a unidade é o watts, né, e aí o símbolo é o W. Essas são as grandezas derivadas. E aí tem também a pressão, tem várias. As principais são essas aqui, que é área, volume, a força, velocidade, aceleração, energia e potência. Mas e antigamente? Como fazia o homem na antiguidade para medir os comprimentos? Bom, antes da existência do sistema internacional, as unidades, gente, eram definidas de maneira muito bizarra. Vocês vão ver por quê. Elas eram definidas de forma aleatória. E aí, o que acontecia? Na maioria dos países, as unidades de medida dependiam até das medidas corporais dos reis, da altura dos reis. Eles utilizavam aí várias formas para medir, né, para estabelecer parâmetros que às vezes se tornavam até engraçado. E essa falta de padronização dificultava as transações comerciais, né? Dificultava o comércio, porque cada país tinha ali o seu sistema para medir as coisas e tal, e com base ali até nas medidas corporais dos reis, que a gente vai ver que é muito engraçado, até que tem a polegada, o palmo e tudo mais. Isso aí dificultava as questões comerciais e também o avanço da ciência. E ainda hoje, alguns países ainda usam algumas coisas, algumas unidades de medida que veio lá de trás, dessa época aí. Como, por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos. Eles utilizavam a jarda como medida de comprimento. A jarda é o quê? Ela consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar com o braço esticado. É bem engraçado isso aí. A gente vai ver aí algumas das formas como que se utilizava aí para realizar as medições antes de haver aí o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Aí a gente tem aí a polegada, o palmo, que também era muito comum, né? Um palmo, a gente vai ver que se refere a 22 centímetros, né? Utiliza o palmo da mão. O pé era baseado aí no comprimento do pé, né? No tamanho do pé do rei. A jarda, que é do nariz, a distância do nariz até a ponta do polegar com o braço esticado. E tem uma outra aí também que chama côvado, né? Esse daí também é interessante. Tem alguns que a gente usa que já se utilizaram, né? Hoje caiu em desuso, que vem lá dos egípcios antigos, de 4.000 anos atrás. Vamos lá. Aí tem a polegada. Uma polegada se refere a 2,54 centímetros. Tem a milha em quilômetros, se refere a essa quantidade aí. A jarda se refere a 0,91 metros. Não chega a ser 1 metro, né? 0,91 centímetros. Tem o pé se refere a 0,30 metros, né? Se for ver, são 30 centímetros. O palmo, como eu falei para vocês, é 22 centímetros. E esse agora que vem lá do Egito, né? Dos egípcios antigos, que a gente chama de cúbito egípcio, que se equivale a 52,4 centímetros. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo. Por isso que tem o palmo, a polegada, o pé e tudo mais. Por exemplo, aí, o cúbito era a unidade utilizada pelos egípcios
há aproximadamente 4.000 anos atrás. Então, eles utilizavam o que era o cúbito? O cúbito era o comprimento do cotovelo até ao dedo médio do faraó, né? Esse comprimento aí que se dava do cotovelo até o dedo médio do faraó lá do Egito, nos tempos antigos, era a unidade de medida que os egípcios utilizavam, que era o chamado cúbito egípcio, igual está mostrando no último quadradinho. Algumas unidades, como eu disse, ainda são utilizadas por determinados países até os dias atuais. A Inglaterra e os Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento, e essa medida consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar, com o braço esticado. E tanto que no futebol americano, quem já viu o filme, eu gosto de assistir, já deve ter visto falar na jarda, né? Porque nos jogos de futebol, a jarda é utilizada nos momentos em que o juiz precisa marcar a distância entre a bola e a barreira. Para isso, ele faz a medição contando passos, que é a medida aproximada de uma jarda. E aí, uma jarda equivale a 0,91 centímetros, não chega a 1 metro, né? Ela é uma medida muito antiga, né? Vem aí lá do sistema que os Estados Unidos e a Inglaterra utilizavam antigamente, na época dos reis, tanto que tem um rei aí com o braço esticado, né? E a seta pega vai da distância do nariz até a ponta do polegar. Com relação ao sistema métrico, uma das hipóteses de como se tenha surgido o sistema métrico foi lá em 1791, os cientistas definiram o tamanho do metro. Eles mediram a distância entre duas cidades de um mesmo meridiano e, conhecendo a medida de uma parte do meridiano, eles calcularam todo o comprimento dele. Essa medida, segundo a teoria fala, ela foi dividida por 40.000 e o resultado foi definido como 1 metro. A partir de 1960, o metro passou a ser definido aí pelo uso dos aparelhos de alta tecnologia. Então, ele aí foi por volta de 1960 que o sistema métrico aí, passou a ser definido nos equipamentos e tudo mais, e aí já tinha se estabelecido o Sistema Internacional de Unidades de Medida. E aí tem um pensamento, né, de Kelvin, que foi um físico, matemático, lembra lá da temperatura em Kelvin, e ele tem uma citação que é essa daqui, que ele diz assim, que um conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno somente existirá quando for possível medi-lo e expressá-lo através de números. Então, Kelvin vem dizer para a gente que o conhecimento ele só vai ser satisfatório e eficaz se ele puder ser representado de forma numérica, né? E se a gente for parar para pensar o que seria, né, do mundo hoje sem esses parâmetros do Sistema Internacional de Unidade de Medida, se cada país pudesse adotar tudo os seus sistemas e não tivesse aí uma linguagem universal, né, para que todo mundo pudesse usar o mesmo parâmetro, isso facilita muito a vida da gente, facilita os avanços da ciência, né, da matemática, principalmente no ramo das engenharias. Então, foi uma grande contribuição e é algo que é muito importante, tanto para vocês, né, também em todas essas matérias aí na área de exatas, a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa saber as unidades de medida que a gente vai estar utilizando para cada situação, se é massa, se é comprimento, distância e tudo mais. Outros sistemas de unidades tem aí, por exemplo, então, o Sistema Imperial Britânico, inglês ou americano de engenharia. Ele é baseado em medidas antropomórficas. Medidas antropomórficas é aquelas medidas antigas, como eu falei para vocês, que era baseado aí em medidas corporais dos reis lá da antiguidade. A gente tem aí não só medidas dos reis, mas outras situações também, como por exemplo 1 polegada, né? Antes as televisões, né? Elas eram aí falava televisão de tantas polegadas. As televisões antigas vinham assim, falava dessa forma. 1 polegada se referia aí ao comprimento, né, no sistema britânico, é o comprimento de 3 grãos de cevada alinhados, daí que surgiu a polegada. A jarda, a gente já viu que
surgiu aí da distância entre a ponta do nariz e o polegar, com o braço estendido do rei Henrique I, lá na Inglaterra. E aí tem outros que se utilizam, né? A polegada, uma polegada é 2,4 centímetros, tem o pé, a jarda, que é 91 centímetros, tem outro aí também que é o galão, um galão é 3,7 litros, né? Mais ou menos 3 litros e meio, se a gente for arredondar. Libra, talvez vocês já tenham ouvido falar, e no nosso conversor online, que nós vamos utilizar para essa aula, né? Que tem um simulador lá que ele converte qualquer unidade de medida, que vai ser uma das atividades dessa semana. Lá você pode passar para a Libra. Uma Libra se refere a 453,6 gramas, o que é aproximadamente meio quilo para a gente, né? Quase meio quilo, não chega a ser meio quilo. Onça, qual que é o que se refere uma onça? 20 é a unidade de massa, viu? É 28,35, mas não fala se é em gramas. O milha, também talvez alguém já tenha visto falar na televisão. Uma milha se refere a 1.600 metros, né? 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, seria aí uma milha como se fosse um pouquinho mais de 1,5 quilômetro. A atividade, eu quero principalmente que vocês entrem no site do Conversor Online, Conversor de Medidas, e treinem bastante lá, utilizem todos os campos. Tem o campo, tá muito relacionado à física também, porque a gente precisa, principalmente nos exercícios de física, nos cálculos de física, a gente precisa realizar conversões. Então, lá tá tudo divididinho. Tem lá o campo da mecânica, da eletricidade, medidas de peso, medidas de volume. Então, vocês podem ir lá e treinar, testar, fazer as conversões nesse site aí e depois realizar os exercícios da semana. Essa é a aula de hoje sobre o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Não deixem de assistir, ler o material com atenção e fazer as atividades. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos.